Queria dizer um olá a todos que têm acompanhado a gente. E hoje a gente tem mais um capítulo da nossa série Capítulos da Nossa História, que é um evento de extensão do Centro de Memória do Departamento de Enfermagem. Eu sou Camila Marçal, sou membro do Centro de Memória, e hoje a gente está aqui com a enfermeira Gabriela Miranda, que veio trazer para a gente o tema História das Professoras Obstétricas do Departamento de Enfermagem da Universidade de Brasília, um estudo histórico-social. Gabi, eu agradeço muito a sua presença, ter liberado um tempo da sua rotina para estar aqui trazendo o seu tema de pesquisa. E fica à vontade, o espaço é todo seu. Bom dia, Camila. Agradeço também o convite. É uma honra poder contar, né, um pouco da história das professoras obstétricas, que foi um estudo, né, em conjunto com um projeto do Centro de Memória Virtual do Departamento de Enfermagem, tá bom? Fica o meu agradecimento também ao todo o grupo. Então, bom dia a todos. Hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho de conclusão de curso, que foi a respeito da história das professoras obstétricas do Departamento de Enfermagem da Universidade de Brasília, um estudo histórico-social. Bom, a história da enfermagem obstétrica no Brasil e no mundo percorreu um caminho árduo e lento, repleto de conquistas e dificuldades para o profissional enfermeiro. No século XIX, no Brasil, foi formalizada a educação profissional das parteiras, junto às escolas médicas, que controlaram sua formação até meados do século XX. No Brasil, o declínio da prática das parteiras no final do século XIX ocorreu justamente nesse momento, quando se instalou o paradigma médico em que a atenção ao parto é estritamente intervencionista e medicamentosa. Na década de 1970, o Ministério de Educação e Cultura implantou uma política de expansão dos cursos de graduação em enfermagem direcionada àquelas regiões do país onde havia escassez de enfermeiros, entre as quais estava o Distrito Federal. Então, o curso de enfermagem na Universidade de Brasília ele foi criado em 1975. E no início do curso, ele era conhecido como enfermagem obstetrícia. E esse nome ele ficou durante muitos anos na UNB. Mas após um período, o departamento de enfermagem se propôs a uma reforma curricular. Com isso, o curso ele ficou com o nome de enfermagem, vendo a necessidade de uma mudança, vendo que o aluno ele precisaria ter o título de obstetrícia de um curso próprio para obstetrícia. Então, essa especialidade ela conferiu mais poder no campo obstétrico hospitalar, principalmente em relação ao grupo médico, que estava no topo da hierarquia do mesmo. Tal fato proporcionou às enfermeiras melhores condições de trabalho no campo da obstetrícia. Então, desse modo, estabeleceu-se uma luta no campo obstétrico que existe até o momento atual, onde de um lado estão os defensores da manutenção do modelo biomédico e de outros que desejam a transformação do mesmo. Contudo, na prática, as enfermeiras obstétricas têm dificuldade em atuar com autonomia devido à não aceitação de seu papel por outros profissionais e à falta de incentivo institucional, entre outros obstáculos. Bom, a presente pesquisa ela visa historicizar as contribuições de docentes para o histórico do referido departamento e, assim, divulgar o contexto histórico e prático dessas professoras que tanto contribuíram para a consolidação da área no Distrito Federal, a nível nacional e internacional. Os objetivos do trabalho foram historicizar as contribuições das docentes na área da enfermagem obstétrica no Departamento de Enfermagem da Universidade de Brasília, em um recorte temporal entre os anos de 1985 até 2018. Reconhecer e divulgar a história das professoras obstétricas do Departamento de Enfermagem da UNB por meio da descrição de seus atores, docentes, ex-discentes e ex-docentes. A metodologia utilizada foi um estudo qualitativo de natureza histórica. Utilizou-se da pesquisa oral como metodologia de pesquisa. A história oral é um método de pesquisa que privilegia a realização de entrevistas com pessoas que participaram de acontecimentos como forma de se aproximar do objeto de estudo. O cenário ele foi no Centro de Memória do curso de enfermagem da Universidade de Brasília, um local agendado como participante da pesquisa. A população foram 6 participantes, 3 docentes e 3 discentes. As fontes primárias, bibliografias que tratam da história da UNB e da história dos enfermeiros docentes que passaram pelo Departamento de Enfermagem da UNB.
As fontes secundárias, documentos oficiais da universidade, arquivos do Centro de Documentação, biblioteca, Faculdade de Ciências da Saúde e do próprio curso. Bom, os resultados. Foram incluídas 6 entrevistas na presente pesquisa. Em relação aos dados sobre a inserção dos entrevistados na Universidade de Brasília, os egressos falaram que foi por via vestibular e as docentes por seleção e contratação. Percebe-se pela vasta experiência prática e de atuação clínica na área de ginecologia e obstetrícia anterior à entrada da UNB, para atuarem como docentes, além da experiência com a docência de nível superior e técnico. Em relação à pergunta sobre a qual era o vínculo com o departamento, percebe-se a entrada de uma das docentes que foram entrevistadas no envolvimento com atividades diretamente relacionadas à comunidade do Distrito Federal, em um papel de prestação de serviços e cuidados especiais a mulheres de todas as faixas etárias em diversos cenários sociais, com grande destaque para os projetos extensionistas voltados para os cuidados com as mulheres gestantes e promoção da saúde sexual segura. Sobre os fatos marcantes históricos que ocorreram durante o período em que estavam vinculados à universidade, foram obtidos relatos muito interessantes que demonstraram o engajamento dos participantes com o desenvolvimento do curso. Entre esses fatos marcantes foram as dificuldades em ser uma novata dentro de um grupo de docentes mais antigos no curso e como buscar esse reconhecimento pelos pares. Para entender como os estudantes vivenciaram as disciplinas da área, foi perguntado às participantes sobre como foram as atividades relacionadas às áreas da obstetrícia, ginecologia e saúde da mulher durante o curso de graduação da UNB. A aluna destaca que tiveram algumas saídas de campo e que só acrescentaram na formação. Com visitas, puderam ver a atuação dos profissionais, o funcionamento da unidade e agregar novos conhecimentos. Alguns alunos, ao longo do curso, se interessaram em participar de projetos de extensão. Com isso, perguntamos se durante o 7º semestre e depois participaram da roda de gestantes do HUB e da Liga de Humanização do Parto e Nascimento. O 7º semestre foi o que realmente definiu a sua escolha profissional. As egressas, após a formatura, fizeram residência e especialização na área da obstetrícia. Compreende-se que a partir dos anos de 1990, com as mudanças nas políticas públicas de atenção à saúde da mulher, houve a valorização da formação de enfermeiras obstetras. Observa-se no discurso dos docentes discentes que o educador na área de obstetrícia é de sublime importância para o futuro da enfermagem obstétrica. Então, percebe-se que as alunas são muito marcadas pelas histórias, conceitos, acolhimento, humanização, práticas que as docentes demonstraram durante a disciplina da saúde da mulher, a Liga de Humanização do Parto e Nascimento e o grupo de casais grávidos do HUB. Quanto ao ensino em nível de pós-graduação, verifica-se que há uma grande procura dos alunos após a titulação de enfermagem. O contexto referido, ele permite observar que as enfermeiras egressas que foram entrevistadas optaram por se especializar na área da obstetrícia, despertaram seu interesse ainda durante a graduação, o que foi firmado por meio da vivência de experiências práticas e teóricas que as docentes do curso de enfermagem da UNB proporcionaram durante o período da formação. Bom, a discussão. No final do século XIX, a maioria dos partos era atendida no domicílio, por parteiras. Dar à luz fora de casa era anormal, apavorante e acontecia apenas em situações extremas. O médico ele era chamado somente em casos complicados, quando a parteira não conseguia resolver o problema. Era economicamente mais acessível que o médico. A parteira ela tinha vantagem de ajudar com as tarefas domésticas, substituindo o auxílio ou auxiliando a mulher por algum tempo após o parto. O ambiente hospitalar não constituía um lugar seguro para a mulher dar luz. Em São Paulo, apenas em 1894, foram instalados leitos obstétricos na maternidade de São Paulo, onde os partos normais eram realizados por parteiras e os complicados por médicos. O fenômeno da hospitalização do parto é universal e nos países desenvolvidos do Ocidente foi mais precoce.
No Brasil, o parto hospitalar ele passou a ser rotineiro somente a década de 1960, com, com a crescente expansão da assistência hospitalar. Além das parteiras, as enfermeiras obstétricas, por meio de diplomações e especializações, vêm também atuando no campo obstétrico e auxiliando as mulheres no momento do parto. Então, por volta dos anos 90, as críticas ao modelo biomédico aumentaram. Por exemplo, o autoritarismo, práticas intervencionistas, falta de respeito à escolha da mulher. As mulheres, principalmente as moradoras das grandes metrópoles, deixaram de parir com a ajuda de outras mulheres e passaram a ser assistidas em instituições de saúde, com a presença de profissionais, transformando em parto e nascimento. Então, por volta dos anos 2000, as mulheres brasileiras elas começaram a entender o parto de uma perspectiva diferente, preocupando-se mais com questões ligadas à saúde delas e do bebê, assim como as práticas mais humanizadas. As enfermeiras vêm se especializando, mostrando força no campo de trabalho, e é importante também referir que no final da década de 80 tivemos a formação de um movimento social pela humanização do parto e do nascimento. O Centro-Oeste é a região, quanto à criação dos cursos superiores de enfermagem, é a região com um dos menores números de cursos do país. Então, com a criação de Brasília, era de se pensar que novos cursos de enfermagem fossem criados no Centro-Oeste. E a criação da Universidade de Brasília foi aprovada pela Câmara Legislativa Federal em 25 de agosto de 1961. E a primeira contratação de uma enfermeira docente aconteceu em setembro de 1976, 6 meses após a realização do primeiro vestibular. E naquela época, a reitoria não aceitava para ser professor que não tivesse experiência de ensino superior. Então, em Brasília, tinha excelentes enfermeiros com experiência em atividades assistenciais e ensino técnico, mas essas não atendiam ao perfil exigido pelo Conselho Federal de Educação. O docente ele teria que ser pós-graduado e ter experiência em ensino superior. Essas exigências dificultavam a contratação. No entanto, muitos pensavam que a contratação de docentes dependia apenas da vontade política ou pessoal da coordenadora do curso. Bom, a conclusão. A área da enfermagem obstétrica, ela traz consigo riquíssimos ensinamentos para os profissionais e, consequentemente, para os alunos que querem seguir nesse caminho. A enfermagem obstétrica no Brasil ainda tem um longo percurso para mostrar a todos como pode ser simples e natural a forma de se nascer e cuidar de quem está ali, trazendo um novo ser para a humanidade. A importância de ter feito uma boa base para os discentes é que, posteriormente, na especialização, irão continuar na área de escolha, despertada ainda durante a graduação. Uma especialização é algo que irá complementar a formação do enfermeiro obstétrico e assim favorecer que esta possa entender formas de auxiliar a mulher, o bebê e sua família, para que tenham um pré-natal, nascimento e pós-parto natural e saudável. Observamos ainda pelos relatos que na capital do Brasil há apenas uma casa de parto para atender a população do Distrito Federal. A contação por meio de vivência das professoras entrevistadas enriquece a história da obstetrícia no curso de enfermagem da UNB, que consequentemente faz parte da enfermagem de Brasília, Distrito Federal e do Brasil e no mundo da obstetrícia. Muito obrigada. Essa é o que eu pude acompanhar com você, algumas entrevistas, foram 2 ou 3, né, e Isso. para mim foi super enriquecedor. Eu ouvi acho que eu acompanhei de um estudante, né, e não, na verdade foram 2 estudantes e um docente com você. Foi extremamente enriquecedor para mim estar ali ouvindo e tendo ali aquela experiência de quem participou, né. Isso. Como você falou, a gente tem uma casa de parto aqui em Brasília e, eu tenho uma amiga que teve seu parto lá. Ela fez o parto com 4 apoios, né, e foi uma experiência para ela que ela relata como maravilhosa, ela foi muito bem atendida, né. Todo o processo depois de cuidados que ela passou lá, né, Uhum. foi tranquilo e tal. E ela mesma diz que ela só teve a vontade dela,
respeitada, né, de fazer o parto da forma que ela se sentia mais confortável, da forma que o corpo dela pediu, né, porque não Uhum. tinha nenhum médico na sala. Foi Então eu em acho São Sebastião. isso. Sim, Então é super importante a gente fazer esses resgates, né, de como são construídos esses pontos da nossa história, né, para que a gente trate de como que a gente trata a questão que a gente tem o conhecimento para manejar essas situações, né. Isso ainda é questionado e ainda vai ser muito, né, processos de patologização da gravidez e tal, do parto em si, porque gera lucro, né, bastante exatamente. lucrativo. E gera esse domínio, né, como que a gente, como enfermeiro, tem o centro ou a mulher que tá ali parindo, né, a mulher que tá sendo ali cuidada, e não o profissional que teoricamente tem o conhecimento, então ele é o protagonista da cena, e não é. Não é, exato. Você Eu pode terminar que aí depois eu não, falo. não, eu queria perguntar para você, né, da onde Tá, surgiu o seu interesse por trazer essa pesquisa e tal, e o que que você pensa de tudo isso que você conseguiu descobrir e resgatar? tá bom. Tem alguns pontos que eu vou falar, né. Primeiro, quando eu estava apresentando, eu me lembrei, que se você tiver interesse, eu posso te mandar o trabalho final, porque, como você Uhum, sabe, a apresentação é, tipo, o resumo do resumo, né. Então, para quem não leu, às vezes pode ser que: "Uai, por que que tá falando da criação de Brasília?", mas tá tudo, né, com a uhum, criação de Brasília, aí veio o interesse, né, de ter universidades, de ter mais enfermeiros. Então, no trabalho eu trago mais detalhadamente. Então, se você quiser, eu posso te mandar por e-mail. eu quero Vale a sim. pena. É. E lá tem até meus agradecimentos a você, né, porque você participou das entrevistas e tudo. Depois você olha lá. E é exatamente o que você falou, né, foi ao mesmo tempo regrediu em algumas partes, outras partes não. Então, tinha ali a atuação, né, das parteiras, e aí ali no final do século XIX, os médicos eles só eram chamados em momentos críticos, né? E aí veio essa medicalização, veio essa parte mais intervencionista, e aí foi quando, né, as mulheres pararam, né, de serem atendidas, né, por parteiras, e aí começou esse grupo médico, né. Então, praticamente foi o século XX todo com eles, né. E aí ali, a partir da década de final de 80, início da 90, começou, né, o Ministério da Saúde ver, né, a taxa de mortalidade, e outros pontos também que começaram a chamar atenção e começaram a ver, né, reconhecer o trabalho, né, novamente das enfermeiras, enfim, mas é uma briga de poder, né? Assim, você já passou pelo. Você ainda não foi para o campo de saúde da mulher, né? Quando você for para o CO, para o centro obstétrico, no pré-natal lá no HUB até que tem uma atuação boa, mas em assim, outras áreas, você vê assim que o enfermeiro obstétrico não consegue nem. Fica assim, na área administrativa. Então você fica assim, gente, mas a pessoa está aqui pelo concurso da enfermagem obstétrica. Então, qual é a dificuldade de entender, né? Mas, assim, foi um trabalho, a sua pergunta, né? Se faltar alguma coisa, depois você complementa, porque eu posso ter me perdido aqui, mas o interesse, né, que você perguntou, o que que eu achei, né? Tem mais alguma coisa que você perguntou? O que que você sentiu, né, O que que eu fazendo senti? todo esse resgate, né, porque você já disse para mim que é a sua área de interesse de atuação, né? Isso. Eu Se eu não me engano, foi a professora Regiane que perguntou. Ela perguntou parecido com a sua pergunta. E aí, uma coisa juntou com a outra, né? Que mais ou menos no meio do curso eu fui para o projeto, né, da Liga de Humanização, e aí foi quando eu comecei a ter o contato, né? Comecei a gostar. E em seguida eu entrei no centro de memória, e aí uma coisa conversou com a outra, né? Que aí era história, estava faltando conteúdo, era um resgate.
a professora, até falei para a professora no dia, que acaba que nos encontros da liga, a gente fica falando de conteúdo mesmo. E peraí, como é que começou essa liga? Quem são essas professoras? Quem é que já passou aqui? Então, acho que tudo isso fez sentido. E, né, se for isso mesmo, onde eu for atuar, faz todo o sentido de você conhecer como é a história de Brasília, para depois conhecer de um outro estado e por aí vai, conhecer a história do Brasil, né, a enfermagem obstétrica do Brasil e depois entender um pouco do cenário do mundo. Então acho que está tudo interligado. Eu me senti muito feliz, assim, eu consegui, as professoras no dia até falaram que eu consegui trazer vários pontos, assim, eu não fiquei só nas professoras, eu consegui falar das alunas, consegui falar um pouco da história de Brasília, falei um pouco do departamento, porque são histórias que conversam uma com a outra, né? E eu fiquei, assim, feliz de poder colaborar com o departamento, com, assim, né, com a história do departamento, em particular com a história das professoras obstétricas, com o centro, né, de memória, para as pessoas que vêm chegando no centro de memória, as pessoas que vêm chegando no curso, né, e assim, só foi uma porta, porque, nossa, no trabalho você vê o tanto de coisa que você pode ainda falar, as professoras até falaram, nossa, Gabi, isso que você nem falou das professoras substitutas da obstetrícia, porque tem, né, tem digamos, como é que fala aquela palavra burocrática? Quando é Efetivado. efetiva, né? Mas também tem as professoras que ficaram 6 meses, um ano, então qual Uhum. que foi a contribuição, né? E eu vi mais relatos de outras discentes, porque as três que eu fiz a entrevista, todas relataram, assim, que uma já entrou sabendo que queria ser da enfermagem obstétrica, mas duas falaram que foi o 7º semestre que assim, mostrou interesse e confirmou mesmo, sabe? Então, assim, que poder é esse, né? Que essa área tem para os alunos. Então, assim, chama muita atenção, porque eu fui para uma área específica, mas imagina as outras, né? Da parte da cirúrgica, administrativa, gerenciamento, tem muita história. Então, assim, é um poder que precisa ser falado, sabe? Mostrar que as pessoas estão ali, estão trabalhando, né? E é isso. É um sentimento de poder contribuir mesmo, sabe? Com a universidade, com a comunidade, né? Só agrega mesmo. É Eu isso. acho que é uma área de interesse de muitas pessoas do nosso curso, né? Principalmente das meninas do nosso curso, que entram já, muitas estão entrando já interessadas, né? Já entram Isso. na liga que, acho que é uma liga recente, né? A liga de parto humanizado. Ela é E 2012. é uma liga bem É recente até. recente. E é uma área de luta, né, pra gente, como É. todas as áreas da enfermagem, mas é uma área que tradicionalmente, historicamente, a gente tem esse cenário de que é um manejo de conhecimento de mulheres, né? Que foi Isso. negado e depois apropriado pela categoria médica, apropriado pela uma categoria majoritariamente masculina, porque Uhum. gerava lucro, né? Então, eu acho que tem muito a contribuir com certeza, porque todo o ambiente de luta ele tem que ser embasado. Seu É. trabalho só traz esse enriquecimento no embasamento para a nossa luta, de conhecer a nossa história, como que a gente chegou até aqui, nessa Exato. construção de conhecimento que a gente usa hoje na nossa área de atuação. Então, eu só tenho a Porque agradecer também o seu trabalho. uhum. é um é um ponto de partida, né? Assim, no final da Uhum. apresentação, os professores estavam, todo mundo estava observando isso, porque a partir desse trabalho, alguém começou a falar e agora as pessoas podem, né, ter um pouco mais de acesso de como é que foi e falar mais. E também um ponto que, porque eu vejo assim que a maioria dos alunos tem interesse de falar uma parte mais científica da coisa, assim, vamos falar sobre diabetes, vamos falar. E assim, nada contra, né? Eu poderia também ter feito esse assunto, mas eu vejo que às vezes saem muitos trabalhos parecidos nesse sentido, assim, né? E aí por já estar no centro de memória, né, enriquecer para mim, né, como futura enfermeira, né, enfermeira obstétrica também. Então eu achei que valeu a pena assim parar e falar, não, peraí, eu vou fazer diferente, eu vou contar uma história. Eu não vou, sabe, coletar um dado no hospital, que Uhum. é super interessante também.
Mas, assim, eu vejo que são poucas pessoas que olham para isso. Tipo, peraí, né? Qual outro momento eu poderia ter feito? Na verdade, eu comecei pelo PIBIC, né? Eu aproveitei o PIBIC, por isso que foi mais rápido também de conseguir terminar o TCC. Mas é isso, assim, é um ponto que eu acho que poucas pessoas têm interesse também de contar histórias, né? Uma Então, perspectiva de microhistória, né, de como que a visão e as ações dos agentes envolvidos nessa história impactam no modo geral, né, da construção desse cenário. Mas não, exatamente, você vê que não é só uma história. Ah, ok, a professora entrou em tal ano, fez tal coisa. Não, peraí, é muito mais profundo. Isso que quando você vê o TCC, você vai falar assim, peraí, Gabi, me conta mais, porque ainda tem mais, eu não consegui colocar tudo, entendeu? Uhum. Então, assim, é isso, entendeu? É entre linhas. Na hora que eu falo assim, um dos fatos marcantes, e aí fala assim, deixa eu até olhar aqui nas. Fala assim, que uma professora relata, né, que quando ela entrou como enfermeira obstétrica, ela teve dificuldade. Cara, olha só, tem vários problemas. Não, o problema não tá só com o médico, o problema não tá só com a história. O problema também tá dentro do departamento. Ela Uhum. entrou para atuar na área da obstetrícia e ela não conseguia, porque tinha um grupo antigo que não deixava as novatas. Então, olha só, tipo, o próprio grupo de enfermeiros não, tem assim o relato dela falando: eu queria ter começado uma casa de parto no HUB e os meus próprios colegas do departamento não davam apoio. Então, assim, o que é que tem nessa história, entendeu? Tipo, é o pessoal da medicina? É a enfermagem? É o governo? Quem é, entendeu? Então, assim, como se diz, o buraco é mais embaixo, sabe? Não é só um grupo, os nossos próprios colegas também. Vale a pena, sim, sabe, ter até nesse tempo aí, se precisar, né? Pode, a professora Andréia sabe, mas pode reforçar também, se precisar, né? De assim, tá trazendo algo a mais do trabalho, né? Porque aqui foi o resumo do resumo, né? Mas é Então, isso. Eu acho que. então fica aí o convite, né, também, né, que como você falou, esse trabalho serve muito como um ponto de partida, porque há muitas outras coisas que a gente pode investigar, histórias que não são contadas, né? Exatamente. E mais, pode ser até um trabalho para instigar outros alunos para outras áreas também. Peraí, como é que começou esse grupo de professores dessas áreas? Né? Tem várias áreas na enfermagem. Então, tipo assim, contar de cada. Porque né, eu me propus a contar o da obstetrícia, mas assim, pode contar de qualquer outro grupo, né? Também. Tem Uhum. muita história e tentar interligar, né? Quem são essas pessoas? Assim, nesse tempo, algumas professoras estavam perdidas no departamento. Fui eu e a professora André que eu lembro que você acompanhou, que a gente resgatou a Matilda, a Marília Largura, que a gente foi que foi o filho dela, lembra? Aham. O Paulo. Assim, ninguém fala delas e assim, praticamente foram uma das primeiras professoras. Então, assim, por que acontece isso, né? É sem querer, é por querer. Então, assim, aí você vai entendendo um pouco, sabe, das coisas. Então é isso. Né? Você tem mais alguma coisa a comentar? Não, tô tranquila. Só agradecer, né? Não sei como é que vai ficar os cortes aí. Mas se qualquer coisa, se precisar, estamos aí. Eu agradeço muito mais uma vez você ter liberado um momentinho para falar um pouco desse seu trabalho, né? Que é gigantesco e ainda tem muito a crescer, né? Ainda tem muito a gente, como a gente falou, a investigar dentro dessa área mesmo e instigar a trazer uma pesquisa sobre outras áreas, já que o nosso campo de atuação é gigantesco, né? A gente é enfermeiro, Isso, então tem muito a gente investigar, só olhar para o lado para a gente pensar um pouquinho, né? exatamente. E muito obrigada por dar esse ponto inicial, de trazer uma luz sobre esse ponto da nossa história, que é um ponto grande de interesse para várias pessoas que atuam na enfermagem. Então é isso. De nada, Camila. Eu que agradeço. Um grande beijo aí para você.